O CAD é quem zela para que haja concorrência no capitalismo brasileiro. Está investigando a venda da operação brasileira de uma mineradora de níquel para uma empresa da China. A operação acabou virando, era inevitável que acabasse virando alvo de pressão de empresas americanas. Estão acusando Pequim de buscar o monopólio nesse setor de níquel. Confira. O inquérito do Conselho Administrativo de Defesa Econômica partiu de uma representação de uma holding turca, que também disputava a compra da operação de mineração e refino de níquel da Anglo American no Brasil, mas que saiu derrotada. A companhia afirma que a aquisição dos ativos por parte da MMG, ligada à estatal chinesa China Minmetals, criaria uma concentração indevida das reservas de níquel sob Pequim, o que seria uma ameaça aos países ocidentais que dependem do insumo para a fabricação de ligas metálicas e de equipamentos tecnológicos de ponta. A China já controla cerca de 75% da operação de níquel da Indonésia, maior produtor do mundo. Na semana passada, a entidade que representa as empresas americanas de siderurgia pediu à Casa Branca que pressione o governo brasileiro a derrubar o acordo. O grupo afirma que a concentração de poder sob a bandeira da China seria um risco às cadeias produtivas. A petição integra a investigação do representante de comércio dos Estados Unidos sobre as práticas comerciais brasileiras. O níquel faz parte dos minerais classificados como estratégicos para a economia mundial. Esse conjunto de produtos está no centro da disputa tecnológica entre China e Estados Unidos. No início do ano, no auge da guerra comercial entre Washington e Pequim, o governo chinês chegou a restringir a exportação desse tipo de produto para empresas americanas. Manobra que foi, em parte, responsável pelo recuo do presidente americano Donald Trump na disputa. Desde então, a Casa Branca está numa corrida para conseguir desenvolver novos fornecedores, estratégia que inclui a elevação de tarifas contra possíveis parceiros da China, posição que ameaça também o Brasil. Velber, começando por você. Esse negócio de venda de um ativo, no caso uma mina de níquel aqui no Brasil, está sendo feito, ou seria feito, pela Anglo American. É uma mineradora, uma multinacional, uma mineradora tradicional, da qual sabe-se que ela vende para quem lhe paga. Houve essa oferta, então, houve essa oferta que seria quase o dobro da oferta chinesa, e aí ela, sei lá por quê, resolveu não topar? William, a história não está totalmente clara, mas só para lembrar, o níquel é um metal dos mais preciosos. O níquel utilizado é necessário para fabricar o aço inoxidável e está sendo usado cada vez mais em novos produtos, inclusive para veículo elétrico. E por isso ele tem se tornado muito importante. Há poucas reservas no mundo. O principal é a Indonésia, que já está na mão dos chineses, da Austrália e o Brasil, que são as grandes reservas. E essa mina é uma mina central na produção brasileira de níquel, era da Anglo American, que é de capital sul-africano e inglês, e agora estaria sendo comprada por uma empresa chinesa que é estatal. Então, em primeiro lugar, o concorrente da Turquia reclamou que não teriam sido obedecidas as regras de concorrência. E, de outro lado, a siderurgia americana está reclamando ao governo americano de que poderia haver uma concentração excessiva na mão dos chineses. Então, são vários interesses aí, que pressionarão sobre a ocorrência ou não desse negócio. É bom lembrar que, além da reclamação ao CAD, houve uma reclamação ao TCU também. Justamente porque o Brasil não tem exatamente um órgão que avalie investimentos estrangeiros. Então, está sendo abordado pelo âmbito da concorrência e agora pelo âmbito de suposta ofensa ao interesse público. Virou um problema geopolítico. Ao que se comenta nos bastidores, provocado. Afirma-se nos bastidores que a oferta de compra por grupo que vem da Turquia não era séria. Teria colocado como condição para que essa compra, se fosse efetuada, levaria em conta a subida no preço do níquel, que não se chegaria nunca aos tais 900 milhões, que era quase o dobro do preço pelo qual foi vendida, ou vai ser vendida a mina para os chineses. Em outras palavras, alguém fofocou na Casa Branca, olha lá os brasileiros ajudando de novo a China. E aí, estamos em outro imbróglio político?
Eu acho que quando há um negócio desse porte, a gente tem que ter cautela, né? Quando há a história de que alguém não quis vender pelo preço mais alto e preferiu vender pelo preço mais baixo, né? Acho que é uma história mal contada, né? Então, essas condições da venda por esse valor mais alto deve ter detalhes que tornam o negócio pouco atraente para quem estava vendendo, que pode agora estar querendo vender por um valor maior através desse tipo de contaminação, né, política e geopolítica, como você colocou. Acho que, de fato, há uma preocupação aí legítima com relação à concentração nas mãos da China. É claro que, do ponto de vista do CAD, isso só concerne ao Brasil, né? O CAD não vai discutir concentração disso no âmbito mundial, embora a decisão do CAD esteja à sombra dessa outra questão também, porque se você tem um superpoder, né, global em torno de uma determinada commodity que é estratégica, isso pode prejudicar os interesses brasileiros também. Então, é isso que tem que ser discutido aqui no Brasil, tem que ser discutido pelo CAD, se é conveniente para o Brasil uma concentração tão forte desse mineral nas mãos da China, de uma empresa chinesa. E aí, por outro lado, entra a questão da reação americana. A gente já está aí com uma série de irritantes, né, na relação entre os dois países, uma série de tensões, e acho que o Brasil tem que sopesar isso também. Quer dizer, vale a pena o Brasil, mais uma vez, ser visto como um país que está fazendo um jogo que é bastante estratégico em favor da China e contra os interesses de outros países, incluindo os Estados Unidos, talvez incluindo a União Europeia também, incluindo os interesses do próprio Brasil. Há uma questão aí, Welber, que eu acho que tem uma projeção muito grande para vários segmentos empresariais, inclusive aqui no Brasil, que de repente acordaram para esse pesadelo da geopolítica que até ali não tinha. Se não fez que lidasse com petróleo, com gás, com essas coisas tradicionais da geopolítica há mais de um século. Mas para a maior parte dos empresários, geopolítica era uma coisa quase acadêmica. De repente, eles estão sentados no meio desse caldeirão. A gente perdeu o contato com o Welber? Não, a gente só tirou ele do telão, é isso? Deixa eu ver lá. Caiu o Welber. Então, vamos para você que a pergunta vale aqui para nós, Lorival, que é a seguinte. O mundo empresarial brasileiro acorda para uma situação geopolítica no qual praticamente ninguém tem um mapinha, como navegar isso. E eu quero especificamente falar da Anglo American. A Anglo American é uma empresa realizando os seus negócios e o que a gente recebe de informação é o seguinte: a gente vende para quem paga. Nós não estamos interessados como empresa em fazer parte de uma disputa geopolítica. Nós recebemos uma oferta, uma boa oferta, e a outra oferta nunca aconteceu. O cheque não foi assinado. Exato. Não houve, de fato, uma oferta que significasse o dobro do preço. Por que não venderíamos pelo dobro do preço? Exato. Então, como que navega uma empresa nesse setor? E eu, logo depois da sua resposta, passo a palavra ao Welber, nós o temos de volta aqui no sinal. Pois eu acho assim, as questões geopolíticas sempre influíram muito nas decisões de grandes empresas, principalmente em áreas estratégicas como a da mineração de níquel, por exemplo. Só que havia aqui no Brasil um certo paroquialismo, assim, né? Uma certa... não se preocupar tanto, não se projetar tanto, não ter profissionais, não ter escritórios em capitais como Washington que pudessem fazer a defesa dos interesses de empresas e de setores. Eu acho que a gente acordou para isso tardiamente, na verdade, já num momento de crise, como, aliás, faz parte da cultura brasileira, né? Não fazer mapas de risco, não fazer planejamentos mais sólidos, e nós estamos falando de empresas de altíssimo nível e tal. Então, acho que agora a gente precisa, e as empresas em geral precisam acordar para o fato de que há uma imensa instabilidade, há uma contaminação muito grande também de interesses comerciais e de negócios por parte de interesses políticos, ideológicos e geopolíticos. Eu queria continuar essa conversa justamente passando a palavra a você agora, Welber. E para sintetizar bem a questão, ela é a seguinte: que lição isso aí traz para empresas brasileiras que estão recém aprendendo a navegar nesse mapa turbulento geopolítico?
A Anglo-American, as informações que a gente recebe a respeito, são as de que ela não está interessada de jeito nenhum numa briga geopolítica, que ela vende para quem lhe paga mais. E essa oferta de pagar mais nunca apareceu. Então, a suspeita que vem daí é a seguinte: estão contaminando politicamente algo que não deveria estar fora da política. É possível escapar disso? Não, William, por conta do produto. Ou seja, cada vez mais os Estados Unidos descobriram que eram extremamente dependentes da China, principalmente minerais, terras raras e minerais críticos. E agora, esses produtos que são fundamentais para a evolução, principalmente para a transição energética, vão ser vistos como foi o petróleo há 50 ou 100 anos atrás. É um item fundamental para o desenvolvimento futuro. E aí não é só o interesse das empresas. O Brasil acabou sendo pego aí no meio de uma discussão que até agora ninguém conhecia. Era uma discussão de uma venda privada de uma mina que pertencia a uma empresa privada. Mas o que acabou acontecendo por conta de, primeiro, da disputa entre os dois compradores, depois pela raridade do produto e depois pelo interesse dos Estados Unidos, que foi manifestado por uma associação siderúrgica dentro do processo da 301, que já está investigando eventuais discriminações pelo Brasil contra empresas americanas. Tudo isso se juntou e o Brasil agora tem que estar preparado a fazer uma análise, não só concorrencial, não só administrativa, porque tem outros temas também com relação a limite de posse de terra de estrangeiros na região, tem uma questão relativa a licenças ambientais, mas além desses temas que estão bem regulamentados, nós temos um elemento a mais, que é a análise da geopolítica como interesse público. E aí, como você falou, nem as empresas brasileiras estão acostumadas com isso, nem o governo brasileiro tem um órgão dedicado a esse tipo de avaliação. Como é que nós vamos levar isso em Washington, Welber, aproveitando a sua presença aqui no programa? Bom, em Washington, na semana que vem, eu estarei lá, inclusive, nós teremos a audiência da Seção 301, que é justamente essa investigação na qual a Associação Americana se manifestou com relação ao níquel. Acabou tendo um volume muito grande de problemas, que vai desde a questão do PIX, desmatamento, etanol, pagamentos digitais, etc., até questões novas trazidas por novas reclamações americanas, entre elas este caso da compra da mina de níquel pela China. Então, de fato, vai ser um caso interessante no montante de temas que vai envolver e como vai ser, inclusive, a manifestação do governo brasileiro em cada um desses temas.